Veja no canal Arquivo de Fatos 23 coisas e animais que podem ser muito maiores do que você imagina. Essa provavelmente é a maior tartaruga que você já viu. O termo tartaruga gigante é a designação comum a diversas tartarugas terrestres de grande porte. O alce é um animal extremamente grande. Ele é um cervídeo, o maior dos cervos, podendo atingir mais de 2 metros de altura ao nível das escápulas e pesar mais de 450 quilos, sendo que os idosos podem ultrapassar aos 500 quilos, no caso dos machos. As fêmeas são menores. O caramujo gigante africano é um molusco da classe Gastropoda, de concha cônica marrom ou mosqueada, de tons claros. Essa foto mostra o gigantesco MS Allure of the Seas 2016, em comparação com o Titanic, que era o maior navio já feito quando partiu da Inglaterra em 1912. O Titanic tinha uma capacidade máxima de 2.435 pessoas. O Allure pode levar 6.296 pessoas. Essa é a garra de um gavião ao lado da mão de um ser humano. São as maiores garras do mundo, com 7 centímetros de comprimento. Ele as utiliza para agarrar, matar e carregar suas presas. Esse foi o maior animal alado da história geológica da Terra, com cerca de 12 metros de envergadura alar para um peso de 200 kg. Outra característica desse animal era o longo pescoço. Esse é o incrível tamanho de um dos pulmões de um cavalo totalmente inflado, ou seja, cheio de ar. Essa é a pirâmide Kelps, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, ou simplesmente Grande Pirâmide. De todas as maravilhas da antiguidade, a Grande Pirâmide de Gizé, localizada no Egito, é a única que pode ainda ser contemplada pelos turistas da atualidade. Construído por volta de 2.550 anos antes de Cristo, o suntuoso monumento de 138 metros de altura contou com o trabalho de 100.000 homens ao longo de 20 anos. Esse é o Rombart, um dos maiores marsupiais do mundo. Ele é um animal originário da Austrália. São quadrúpedes atarracados, com aproximadamente 1 metro de comprimento, com uma cauda curta e grossa. A baleia jubarte, também conhecida como baleia corcunda, pode medir aproximadamente 15 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. Possui grandes nadadeiras peitorais que podem medir até 1/3 do tamanho do seu corpo, e nadadeira dorsal, significantemente menor, localizada em sua corcunda. Vistos de baixo é que se tem a proporção do tamanho dos semáforos. Lobo versus coiote. O tamanho é uma das diferenças, pois o coiote tem em média 90 cm a 1,20 m de comprimento, do focinho até a cauda. Já o lobo chega a quase 1,82 m de comprimento. Compare o tamanho dessa máquina perto de um ônibus. Também pudera. Esse tipo de máquina pode ter impressionantes 20,6 metros de comprimento, 9,87 metros de largura e 8,16 metros de altura. Para que possam ser visíveis nas estradas, essas placas precisam ser realmente grandes. Esse é Davi. Trata-se de uma escultura famosa de Michelangelo. Esse é um trabalho grandioso em todos os sentidos. As dimensões de Davi são de mais de 5 metros de altura, pesando mais de 5 toneladas. É interessante observar uma figura humana ao lado da escultura, para termos o real entendimento das proporções de tal estátua. Crocodilos podem ser grandes até demais, principalmente os crocodilos de água salgada, onde os machos podem medir entre 6 e 7 metros de comprimento e pesar até 1.500 kg, enquanto as fêmeas raramente crescem até 3 metros. Anel utilizado durante algumas cenas do filme O Senhor dos Anéis. A mão de um gorila adulto, comparada com a mão humana, é verdadeiramente enorme. Essa é uma das maiores árvores do mundo. Essa é a pá de um dos cataventos gigantes, utilizados em parques eólicos. Ela tem 75 metros de comprimento, o mesmo que uma asa de um Airbus 380, enquanto a estrutura toda tem 197 metros de altura, medidos do solo até a ponta da pá. O tamanho do crânio de um lobo adulto é bastante grande em comparação com o crânio de um javali. Na esquerda, Yao Ming, um ex-jogador chinês de basquetebol que atuava na NBA no ano 2008.
com 2 metros e 29 centímetros de altura, considerado um dos jogadores mais altos da história da NBA. Na direita, um homem de 2 metros e 13 centímetros de altura. Esse é o coração de uma baleia azul. É esperado que um animal com mais de 23 metros de comprimento e pesando cerca de 180 toneladas tenha órgãos gigantescos. No entanto, o tamanho do seu coração surpreende. Ele tem 180 quilos, 1,5 metro de comprimento e quando estava em ação, bombeava cerca de 60 galões de sangue, 220 litros por batimento cardíaco. É isso aí, internautas. Se alguém gostou, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal. Agradeço antecipadamente.